E aí pessoal, seja muito bem-vindo, não é? À nossa primeira aula da mentoria lógica do preço da OpenMind. Ok? Na aula de hoje vamos falar simplesmente das velas e do seu comportamento, né? Uma vela normal é constituída por preço de abertura, preço de abertura, preço de fechamento, preço máximo e o preço mínimo, tanto na vela de compra como uma vela de venda. Todas são uma vela de negociação. Então, o que acontece numa vela de compra, não é? Que é essa aqui. Opa, que é essa vela aqui de compra. Acontece o quê? Acontece que o preço, não é? Ele abre aqui, ó, começam um novo preço aqui. Ele abre aqui e simplesmente tem vezes que ele atinge, não é? O ponto mínimo ou o preço mínimo, que é esse aqui, não é? No caso dele abrir e ter uma pequena retração aqui, dele tentar buscar ou recuar o preço, não é? Abriu com 50 mil, não é? Uma TV, nesse caso a 50 mil, e os vendedores tentaram baixar até mais ou menos 45 mil, não é? E aí os compradores, não é? Que seria basicamente, desculpa, que seria basicamente, não é? Seria basicamente o preço mínimo que tu poderias comprar, não é? Se os vendedores aqui, não é? Você abriu com 50 mil da TV, os vendedores baixaram, eles baixaram até 45 mil kwanza, aí seria basicamente a tua chance de comprar a esse preço, nesse caso que é o preço mínimo da TV que lançaram o preço de 50. Bom, você comprou, ele subiu, atingiu novamente o preço, porque valorizou, não é? Atingiu novamente o preço de 50, aí começou a subir, 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 subiu até aqui no ponto máximo, nesse caso subiu até basicamente 100 mil, seria um preço absurdo de uma TV que abriu com um preço de 50, não é? Como se fosse leilão. O preço inicial foi de 50 e atingiu até 100 mil. 100 mil basicamente é um preço absurdo. Então, o que aconteceu aqui nos 100 mil? Os vendedores atuaram novamente e botaram o preço para baixo, até mais ou menos, né? Até mais ou menos 80 mil, não é? Aí no 80 mil, não é? Basicamente foi o fechamento. Daqui para frente não existe mais negociação nessa ou nessa vela, nesse caso. O que significa que os compradores venceram nessa negociação. Existiam mais compradores do que vendedores. O mesmo acontece na vela de venda, nesse caso dos vendedores. Aqui, não é? Deixa eu só apagar essa coisa aqui. Pronto. O mesmo acontece aqui nos vendedores. O preço de abertura dessa venda foi basicamente de 20 mil kwanzas. Um produto qualquer de 20 mil kwanzas. Tá bom. Abriu aqui um preço de 20 mil kwanzas. Ele tentou subir
e atingiu o seu ponto máximo. Bom, ele abriu com 20, vendeu, começou a vender com 20, não é? Atingiu o ponto máximo, quer dizer, os compradores tentaram agir e basicamente os vendedores recusaram novamente. Epá, aqui não dá, meu, você abriu abriste com 20, então o máximo que nós podemos te comprar é isso aqui, não é? Os compradores vieram aqui, desculpa, o máximo que nós podemos te vender é isso aqui, ou aqui, que seria basicamente o preço de venda, que seria o preço máximo que tu poderia vender, o preço máximo que essa negociação completa poderia atuar. Aqui o preço máximo, se tu vendesses aqui, basicamente tu terias um win, um lucro. Deixa eu voltar aqui, não. Se tu vendesses aqui, praticamente terias um lucro, porque se tu vendes basicamente num preço máximo de uma vela de compra ou de venda, teria basicamente um lucro consoante o que você colocou. Então, ele abriu, atingiu o ponto máximo, atingiu o ponto mínimo e fechou. Ready? O comportamento dessa vela é igualzinho ao comportamento da vela de compra, só que o ponto máximo e o ponto mínimo não muda. O que muda simplesmente é a abertura e o fechamento dessas velas. A vela de compra abre embaixo, a vela de venda abre em cima. Então é mais ou menos assim. Temos aqui uma linha de preço, não é? Um zigue-zague, vamos fazer o que? Trocar de cor. Ótimo. Temos aqui uma linha de preço, aqui uma linha de preço, como se fosse um gráfico qualquer, não é? Prontos. E, ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ótimo. Então, isso. Ok. Exato. O preço começou aqui, não é? Essa caneta aqui, então. Muito grossa. Opa. Bom, começou aqui. Vamos supor uma venda. Bom, o preço começou aqui. Para você estar a lucrar, tu tens que vender, não é? Basicamente, no ponto máximo ou na abertura. Porque se ela estiver aqui em cima, e tu vendes logo na abertura, tu vais estar praticamente a perder, porque ela vai estar a subir, passando, não é? A abertura ou passando no nível de abertura de venda. Estamos a falar de venda. Passando o nível de abertura de venda. Então, se ela subir e atingir o ponto máximo, como é que você vai dar conta que é o ponto máximo que ela pode atingir? Vamos ver nas próximas aulas. As defesas. As defesas vão definir basicamente o ponto máximo que as velas, ou mínimo que as velas podem chegar. Então, tu analisou que aqui é o ponto máximo que ela pode chegar, não é? O ponto máximo, e tu vendeste aqui, ó, vendeste aqui em cima. Basicamente ela veio aqui, veio aqui, veio aqui, veio aqui, veio aqui. E pronto, já partiu daqui, não é? Veio, prontos. Ok, fechou aqui.
como é que se comportou? Abriu aqui, abriu, subiu, tentou buscar, foi e fechou. As velas se comportam mais ou menos assim. Todas as velas se comportam mais ou menos assim. Existem velas que logo. Existem velas que logo. Ok. Existem velas que logo, né? Logo na sua. Onde está aquela coisa? Isso. Existem velas que logo na sua abertura não deixa nenhum pavio. Ela abriu e desceu já, ou abriu e subiu já. Isso aqui é assunto para as próximas aulas. Quando temos a falar de taxa dividida, defesas, dos lotes, não é? Dos nano, lotes, microlotes e grandes lotes. Quando devemos entrar basicamente naquilo que é a lógica do preço. Então, a aula de hoje foi simplesmente para mostrar para vocês que não é aquele que tem pessoas aqui, acho, né, que não têm ou que não conhecem o comportamento das velas. A aula de hoje foi simplesmente para explicar como é que elas se comportam, não é? Vela de compra e vela de venda. Os vendedores venceram nessa negociação e os compradores venceram nessa negociação. Tem como saber que próxima vela, ou tem como saber qual cor será a próxima vela que é para mim estar a vender ou a comprar? Tem sim. Como é que vamos saber que a próxima cor será verde ou vermelha? Isso aqui será assunto das próximas aulas. Então fiquem bem. Para quem não entendeu, repita o vídeo, não é? Que é para estar a perceber. Caso assim não entender, nós temos simplesmente, temos o que? Temos, ou teremos lives no Zoom ou Google Meet, que é para estar a esclarecer dúvida de qualquer um aqui presente. Então, é basicamente, não é? Basicamente eu não deixo ninguém ficar com dúvidas. Então todo mundo aqui tem que sair bem pronto, que é para estar a enfrentar o gráfico real. Então, a próxima aula, aula 2, será basicamente a prática, ou melhor, a demonstração dessas velas no gráfico real, como é que elas se comportam, onde está o preço de abertura, o preço de fechamento das velas de compra e de venda. Então fiquem com Deus e até a próxima.